O Internacional perdeu pelo placar de 1-0 para o Flamengo no estádio do Maracanã. Entretanto, o ambiente do vestiário colorado foi de uma derrota amplamente irreversível no jogo da volta no estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira. Isso também é refletido no vestiário do Flamengo, já que o próprio técnico Felipe Luiz admitiu que o resultado não foi satisfatório para a equipe carioca e destacou defeitos que o time apresentou, principalmente no segundo tempo. A gente fala sobre o diagnóstico colorado a respeito do gol sofrido na bola aérea. O que houve no posicionamento foi explicado pelo zagueiro Vitão, que concedeu entrevista na zona mista. O ambiente é de otimismo para a reversão e também projeção pensando no jogo de domingo contra o próprio Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa, óbvio, falando sobre o jogo. O Inter perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo com um gol de Bruno Henrique e com isso saiu em desvantagem na disputa das oitavas de final da Libertadores da América. Entretanto, o resultado não foi recebido como uma grande tragédia, já que existe sim a perspectiva da possibilidade de uma reversão para o jogo da volta no estádio Beira-Rio na próxima quarta-feira, com o apoio da torcida e também com um rendimento um pouco melhor. Tudo sobre a partida do Maracanã, quem jogou bem, quem jogou mal, como foi a atuação do time, no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal, tá? Dito isso, vamos à repercussão do vestiário colorado. O primeiro ponto que eu destaco é a entrevista do Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, que já dá o tom de que, mesmo com a vitória por 1-0, o resultado não foi tão satisfatório assim para o Flamengo. O Alexandro admitiu que o Inter foi melhor que o Flamengo no segundo tempo e que o Flamengo acabou se perdendo na partida na segunda etapa pelo crescimento do Inter a partir deste momento. Na entrevista coletiva do técnico Roger Machado, o tom do treinador era um tom sereno, era um tom sério, sem grande oba-oba, sem grandes sorrisos, mas o discurso de Roger era um discurso de otimismo. Sobre a partida, o treinador colorado destacou que os atletas fizeram um jogo equilibrado, que no primeiro tempo a grande preocupação que ele teve foi cuidar com as profundidades defensivas, porque o Flamengo ia alçar muita bola nas costas do Vitão, do Bryan Aguirre, do Bernabé, do Juninho, e que a grande preocupação dele foi cuidar essa jogada em profundidade do Flamengo e que conseguiram controlar estes movimentos. Além disso, ele entendeu que no segundo tempo o time teve mais posse de bola, conseguiu trocar passes, conseguiu reter a bola para si, mas faltou uma oportunidade melhor para que o Inter pudesse marcar e aí empatar o confronto. Além disso, o Roger disse que não viu o Flamengo recuar, viu um domínio técnico do Inter no segundo tempo para articular no chão e que não entendeu que o time do Inter pareceu satisfeito com um 1-0 negativo, já que ele mesmo, Roger Machado, acabou em vários momentos mudando o time, fazendo trocas para que o time do Inter atacasse mais e que os jogadores buscaram a recuperação, buscaram o gol de empate até o final, tá? Dito isso, vamos ao próximo assunto que também foi tratado pelo técnico Roger Machado, que foi a questão envolvendo o gol da vitória da equipe do Flamengo pelo placar de 1-0, um gol marcado por Bruno Henrique. Na bola parada, que na visão de Roger é necessária uma correção no posicionamento dos jogadores defensivos do Internacional, tá? Ele disse, de acordo com o Roger, é necessário corrigir com um melhor posicionamento a bola aérea defensiva do Internacional. De acordo com ele, foi combinado que a linha de defesa ela estaria mais fora da pequena área, mas o Flamengo fez bem o bloqueio, fazendo um posicionamento diferente para que os zagueiros consigam acessar a bola, o que não aconteceu no momento do cabeceio do Bruno Henrique. Essa foi a explicação do Roger em relação ao movimento do gol do Flamengo que deu a vitória e decidiu a partida no estádio do Maracanã. Depois da entrevista coletiva do técnico Roger Machado, Felipe Luiz
foi dar as suas explicações a respeito da partida. E de acordo com o Felipe Luiz, a leitura do jogo ela foi bem negativa, tá, pro ponto de vista do Flamengo. Segundo ele, o Flamengo fez no segundo tempo um jogo vertical demais, não protegeu a bola, não teve paciência e que o Inter manteve a posse e a partir disso que aconteceu no início do segundo tempo, o time se partiu. Essas foram as explicações de Felipe Luiz a respeito da atuação do Flamengo no segundo tempo. Ele foi perguntado sobre o resultado, se o resultado ele satisfaz o Flamengo. E ele diz, para mim não, queríamos um resultado melhor, mas também não é ruim. Conseguimos uma vantagem pequena e dominar uma grande equipe que tem uma forma de jogar de volume de posse. E no final das contas a gente teve mais, mas não se traduziu em gols. Acho que foi um resultado justo, mas não saímos satisfeitos. É a leitura do vestiário do Flamengo a respeito do confronto contra o Internacional, que teve a vitória do Flamengo por 1-0, mas que não contentou a equipe carioca. Na zona mista, alguns jogadores passaram, o Rocher falou com a imprensa, o Juninho falou com a imprensa também, todos entenderam que o Inter recuou no primeiro tempo por uma circunstância da partida, e na mesma linha foi o zagueiro Vitão, que também entendeu que o Inter recuou no primeiro tempo por uma circunstância da partida, e o detalhe é que o Vitão havia dado uma entrevista antes do jogo, afirmando que o Inter não poderia colocar a bunda para trás. E no final das contas, o Inter colocou a bunda para trás. Mas ele entendeu que foi só por uma questão de circunstância da partida. O Vitão ainda falou sobre o lance do gol. E ele explicou exatamente isso, que foi bloqueado no momento do lance. Que a ideia era avançar, que o time estava se posicionando para poder tirar a bola de cabeça, mas os zagueiros foram bloqueados e esse bloqueio fez com que eles não tivessem o acesso à bola, e aí o Bruno Henrique acabou cabeceando livre em uma jogada que o Vitão classificou como feliz da parte do Flamengo e que o Inter acabou sendo vítima, acabou sendo prejudicado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei no 3-1 Internacional, não me deu bem, e as minhas dicas que foram o ambos marcam, não bateu também. Nem a vitória do Internacional, deu vitória do Flamengo. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Tem jogos da Libertadores desta quinta-feira que vale a pena apostar também. É um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!